Eu tenho que confessar que há muito tempo eu não estou aqui nesse lugar, nesse púlpito. Então eu tenho que confessar de que hoje eu estou com um friozinho na barriga que eu não tinha antes. Mas não é só por isso, senão porque eu também tenho outra coisa para confessar, que eu estou doente. Eu estou muito mal. E eu vou pedir desculpa, porque se eu morrer no meio da pregação, então eu vou pedir desculpa de antemão. Eu não quis morrer no meio da pregação. Mas acho que não tem melhor maneira senão que morrer pregando, né? Bom, então, e pois é, gente, nessa semana eu estive em um local bem longe para mim, fui a Araçatuba. Araçatuba é no interior de São Paulo. É muito quente lá, eu me surpreendi, eu acho que o calor sabia que eu estava indo para esse local e disse assim, vou ficar lá só para incomodar o colombiano, mas assim, é muito quente lá e eu acho que, eu não sou médico, mas falam que de médico e pastor todo mundo tem um pouco, então eu às vezes ficava com muito calor e às vezes eu entrava correndo nas salas que tinham ar-condicionado e acho que por isso eu acabei pegando um resfriado. E, e, eu, e eu tive uma semana muito cansativa, porém muito produtiva. Foi muito bom para mim ter esse tempo no qual eu ouvi bastante da palavra de Deus, revi alguns amigos e foi muito bom para mim. E nesse momento na verdade, algum tempo atrás eu já estava vindo desafiado a partir de algumas coisas, algumas necessidades que estava vindo na igreja, a pregar sobre igreja mesmo, a pregar sobre a nossa igreja, Sacomã. Eu fiz esse sermão e esse sermão eu não vou repetir nunca mais na vida, porque é um sermão que eu fiz pensando em nós. Não é um sermão que eu talvez possa pregar na igreja, porque esse é um sermão para a nossa realidade. E eu gostaria que nesse momento você abrisse a sua Bíblia no livro de 1 de Coríntios. A gente vai ler a partir do versículo 12 até o versículo... A gente vai abrir 1 de Coríntios 12, do versículo 14 ao versículo 20. E você poderia acompanhar a leitura a partir da sua Bíblia, porém eu transcrevi a leitura bíblica no telão. E eu escolhi uma versão bem atual. Quero que entendam que tudo isso faz vocês terem importância. Um corpo não é apenas uma parte ampliada. Um corpo é um conjunto de partes diferentes, mas semelhantes em combinação e que funcionam em conjunto. Faz algum sentido dizer, o pé dizer, não sou tão elegante quanto a mão, embelezada com anéis, por isso acho que não pertence ao corpo? Se o ouvido disser, não sou tão importante como o olho, que tudo vê, por isso não mereço estar na cabeça, vocês iriam tirá-lo do corpo? Se o corpo fosse tudo olho, como poderia ouvir? Se fosse tudo ouvidos, como poderia cheirar? Mas, sendo do jeito que é, podemos perceber que Deus pôs cada parte exatamente onde quis. Quero que também entendam que a diversidade mantém a importância de cada parte, impedindo que cada um dê valor apenas para si mesmo. Por melhores que sejam, vocês só têm importância por fazer parte do corpo. Amém? Papai do céu, eu te agradeço porque o Senhor nos concedeu esse momento no qual a gente está refletindo sobre a igreja, sobre a importância da igreja do Sacomã. Eu queria que o Senhor nos abençoasse e nos ajudasse a viver da maneira que o Senhor se agrada. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Bom, esse é um texto que sempre que vai se falar sobre igreja é um texto bem conhecido por causa de que é o texto que um texto de Romanos 12, eles falam muito em relação ao corpo. É um texto que fala muito sobre a igreja como um organismo vivo. É um texto que fala muito sobre a igreja praticamente como se fosse semelhante ao nosso corpo,
que todas as partes têm uma função específica e que se a gente não tivesse X parte, Y parte, o nosso corpo vai ficar praticamente incompleto. Eu queria dizer que esse texto ele foi escrito pelo apóstolo Paulo porque havia um problema na igreja de Coríntio de tentar saber o que significava a igreja. Qual era o significado da igreja? Qual era o objetivo da igreja? Para que a igreja serve? Qual era o significado da igreja estar na terra? E o apóstolo Paulo, ele praticamente na sua carta, ele comenta muitas funções da igreja e por qual é a grande importância que a igreja tem. A nossa pregação de hoje chama-se Igreja em Reforma, porque eu percebi, primeiramente, uma coisa. Nós somos protestantes, nós somos descendentes, ou nós acreditamos na reforma protestante. E a reforma protestante tem uma grande frase, um grande jargão que diz assim: igreja reformada, sempre se reformando. E o segundo é que eu percebi que a nossa igreja ela chegou a 50 anos e é impossível passar desses 50 anos sem a gente reavaliar os nossos erros e as nossas vitórias. É impossível passar desses 50 anos sem a gente parar para pensar um pouco e parar e pensar quais foram os métodos, quais foram as liturgias, quais foram os momentos que foram eficazes e quais são os momentos que a gente tem que deixar de lado. A gente tem que parar para pensar o que está sendo eficaz na nossa igreja e o que a gente precisa melhorar. Esse é o momento em que a igreja tem que parar e pensar quais serão os objetivos para os 50 anos que vêm. É um momento para a igreja parar e repensar, reavaliar os seus princípios. E eu queria, de uma maneira muito clara, falar que eu não vou falar sobre isso. O pastor Tiago não vai falar sobre isso. O Júlio, o Dorival, o Carlos não vai falar sobre isso, porque somos nós a igreja. Somos nós que fazemos a igreja. Não sou eu que, pelo poder da minha palavra, falo assim, faça igreja, e a igreja aparece. Somos nós a igreja. Cada um é importante aqui. Alguns têm funções mais relevantes que as outras, mas não interessa, porque até a mínima função é importante. Nesse sentido, não sou eu que vou falar o que a igreja é, não é só o pastor que vai falar o que a igreja é, são vocês, somos nós que, a partir dos nossos atos, vamos falar o que a igreja é. Eu tenho falado para os adolescentes que se vocês querem que a igreja se torne um clube de amigos, é isso que a igreja vai se tornar. Se a igreja vai se tornar um clube fechado, onde só entra a nossa turma, onde só entra a nossa panelinha, obrigado. A tradutora lá, ó. Se eu enrolar, pergunta para ela. Panelinha, muito. Só entra a nossa panelinha, é isso que a nossa igreja vai se tornar. Se a gente quer que a nossa igreja se torne praticamente como um ônibus, onde as pessoas sobem, não se conhecem uns aos outros, e passam pelo cobrador, deixam um dízimo e descem, é isso que a igreja vai se tornar, se vocês quiserem que a igreja se torne isso. E se nós queremos que a nossa igreja se torne uma comunidade, onde as pessoas podem ser aceitas pelo valor que elas têm em Jesus, é isso que a gente vai querer que se torne. Não sou eu que falarei isso. Seria muito fácil se acontecesse isso. Se eu chegasse e falasse assim, vamos fazer uma comunhão. E aí todo mundo entrasse em comunhão. É muito fácil fazer assim. Talvez acho que Deus gostaria, às vezes, Deus gosta dos caminhos difíceis porque são mais interessantes. Porque nos ensina mais. Nesse sentido, irmãos, eu queria que a gente pensasse o que é a igreja do Sacomã. Qual a importância dela nesse bairro? Qual a importância dela nessa comunidade? Qual é o nosso objetivo? Para que a nossa igreja serve? Uma igreja de 50 anos é uma igreja histórica. Somos uma igreja que estamos 50 anos aqui e temos feito diferença. Será que faremos diferença para frente? Não sou eu que eu vou dizer, são vocês, somos nós. E eu queria chegar e perguntar para vocês assim, o que é igreja? O que é igreja? E
o que é a igreja. E de maneira muito simples, eu só vou falar aquilo que eu acho que em geral é uma igreja. Eu queria só falar que a igreja é praticamente uma comunidade de relacionamentos. É uma comunidade onde as pessoas podem se relacionar livremente. E nos relacionamos livremente na igreja, não por causa da nossa cor, não por causa da nossa raça, não por causa do nosso sexo. Nos relacionamos livremente na igreja por causa de que a gente tenha tanto dinheiro ou menos dinheiro, ou porque a gente tem um pensamento, uma ideologia semelhante. Nos relacionamos na igreja pelo simples fato de que em Cristo somos um e que somos o corpo de Cristo. E que não interessa quem seja lá fora, no mundo secular, o mais importante, aqui somos todos por igual, porque o corpo não funcionará se a parte mais pequena dela não estiver fazendo sua função adequada. Todos aqui somos importantes. Todos aqui têm a sua medida, a sua posição e a sua função exata. E por isso, o corpo só vai funcionar da maneira eficaz se todos colocarem a mão na massa. E eu gostaria, de uma maneira muito simples, começar a fazer essa reflexão do qual o sentido da nossa igreja aqui no Sacomã, planteando três princípios que a igreja deve ter. A partir desses princípios, eu gostaria que os irmãos refletissem, orassem, pensassem, para que Deus nos continue dando o objetivo, a visão para a gente seguir. E o primeiro princípio que a gente vai aprender hoje, o primeiro princípio é que a igreja é uma igreja que crê. Então, a igreja crê. E para esse princípio, eu coloquei o textinho de Mateus 12:16, que é um texto bem conhecido, que é aquele que diz: Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. E é um texto bem legal esse texto, porque é um texto que é central para a nossa fé. Se a gente quiser resumir a nossa fé em uma frase, talvez essa é a frase que melhor explique a nossa fé. Até porque após essa frase, Jesus fala: Tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Então, eu queria explicar um pouco da história, de que acontecia naquela época. E mais ou menos assim, Jesus ele tinha aparecido entre os povos, Jesus tinha aparecido entre as pessoas. Ele começou a fazer milagres, começou a fazer várias coisas, pregar o evangelho, pregou o sermão do monte e tal. E as pessoas começaram a reconhecer ele, começaram a perguntar quem é esse homem, quem ele é. E começaram a se perguntar quem era essa pessoa tão especial. E aí o Jesus, uma vez, ele chegou no local onde ele se sentava com os seus discípulos, ele se sentou e perguntou para eles assim: quem vocês acham que eu sou? Não, desculpa, estou contando a história errada. Isso que faz a gripe em mim. Quem as fofoquinhas, quem por aí estão dizendo que eu sou? Quem dizem as pessoas que eu sou? E aí alguns discípulos falaram: bom, por aí falam que você é o João Batista. Falam que você é muito semelhante ao João Batista. Outros fofoqueiros, dizem que você é como Elias. E outros fofoqueiros, falam que você é semelhante a um profeta. E aí o Jesus vem e faz a pergunta crucial. Essa pergunta que ia mudar todo o rumo. E vocês, quem acham que eu sou? E aí o Pedrão, que é o nosso personagem exemplar da Bíblia, se levanta e ele fala assim: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí o Jesus, ele se assombra. Quando eu me assombro, eu falo que eu vou cair da cadeira. Porque Jesus se assombra e ele fala assim: Pedro, tu és bendito, porque não foi carne nem sangue que te revelou isso, mas foi o Espírito de Deus que está em ti. E presta muita atenção, Pedro, porque sobre ti e os teus seguidores
sobre ti e os que te sigam, os que me sigam, eu edificarei a minha comunidade, a minha igreja. Eu só tenho uma dúvida para vocês. Por que Jesus fica tão assombrado quando Pedro disse que ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo? Para nós, até talvez seja uma coisa muito comum. Jesus Cristo, tal, a gente fala. Mas por que Jesus se assombra tanto ao ver aquela declaração de Pedro? Qual é a surpresa? Qual é o mistério que tem nessa declaração? Me fala que eu quero saber. É muito simples. Que ele estava falando de Jesus, de duas coisas que nenhum judeu poderia pensar. Nenhum judeu chamaria a ninguém Cristo e nenhum judeu chamaria alguém de filho do Deus vivo. Por quê? Cristo, no grego, significa ungido, significa Messias, significa aquele que vem salvar a gente. E quando as pessoas estão esperando Cristo, naquela época, eles estão esperando uma pessoa semelhante a um profeta. E infelizmente, a palavra profeta, ou a função de profeta, a gente tem mal entendido na nossa época. A gente acredita que profeta é uma pessoa que olha o futuro. A gente acredita mais em um profeta vidente do que um profeta da Bíblia. E a gente mal entende que o profeta, a última função que o profeta tinha, era olhar para o futuro. Função nenhuma tinha isso. O profeta, ele tinha que declarar aquilo que acontecia no presente. Aquilo que estava acontecendo no presente. Vocês podem comparar com as duas pessoas que foi comparado a Jesus. Quem foram os dois profetas que compararam Jesus? O Elias e o João Batista. Quem foi Elias? O Elias é o cara que chegou para o Acabe e falou assim: rei, eu não concordo com o seu gesto injusto de lidar com as coisas. Não concordo com o seu jeito bobão de sua mulher manipular para fazer suas patifarias. Eu não concordo com você, porque você está sendo injusto com os seus servos. Elias era um homem que profetizava para o seu presente. João Batista profetizava também para o presente. Ele chegou e falou assim: Herodes, não concordo com aquilo que está acontecendo no teu casamento. É um pecado aquilo que está acontecendo no seu casamento. E o que aconteceu com o João Batista? Cortaram a cabeça dele. O que aconteceu com Elias? Ele ficou em depressão. Por muito tempo em depressão. E depois Deus elevou ele aos céus. A minha pergunta é, às vezes a gente acredita de que os profetas são pessoas muito reconhecidas, enquanto os profetas são aqueles que talvez não tenham a cabeça no seu corpo. Mas por que eu estou falando isso? Porque Jesus não se assemelhava a nenhuma dessas coisas. Porque Jesus não tinha, em maneira nenhuma, semelhança a um profeta que falava e viesse a fazer uma revolução tipo Che Guevara, tipo Fidel Castro, que viesse, levantasse a mão e falasse assim: a gente quer a nossa liberdade, a gente quer o nosso povo, a gente quer lutar pela justiça. Mesmo que Jesus quisesse isso, Jesus, ele procura nos libertar de algo muito mais profundo. Porque de nada adianta livrar ao homem da opressão que ele pode ter socialmente, se não livrar o seu coração. De nada adianta livrar o homem da escravidão que ele pode estar vivendo, se seu coração ainda está submetido ao pecado. Jesus é o Cristo, porque ele não liberta e não tira os nossos jugos sociais. Ele liberta e nos tira os nossos jugos espirituais, os jugos do nosso coração, o pecado que atrofia o nosso ser. Por outro lado, Jesus foi comparado com o Filho do Deus vivo. E para nós é muito fácil acreditar no Filho de Deus, às vezes. Mas para um judeu, que eles acreditavam em um só Deus, e que eles não abriam mão
desse seu único Deus, não abria mão de jeito nenhum. Era monoteístas até a morte. Não abria mão. É muito difícil acreditar no Filho de Deus. Em uma sociedade como a época de Jesus, onde todo o povo era politeísta, onde todo o povo, e especialmente os gregos, que tinham Deus para cada dia do ano, eles tinham muitos deuses. Os judeus eram muito celosos em dizer de que eles acreditavam no único Deus. E falar que Jesus é o Filho de Deus é uma grande diferença, é uma grande revelação. E para um judeu é uma grande heresia. Nós cremos em Jesus. Mas por que a gente crê em Jesus? A gente crê porque Ele nos dá liberdade, porque Ele nos dá amor, porque Ele demonstrou o amor que o Pai tem por nós. Nós cremos na Bíblia. Nós cremos na Trindade. Nós cremos em tudo aquilo que se encaixa nos parâmetros do Evangelho. E eu quero ser muito claro e dizer que, às vezes, por sermos tão crentes assim, vamos ter muitas dificuldades. Em muitos países, os crentes, pela sua fé, têm grandes dificuldades em sobreviver. E a questão é a seguinte: nós somos uma igreja porque nós cremos em Jesus. Cremos no seu poder. Cremos que o Pai enviou Ele. Cremos no poder do Espírito Santo. Cremos na Bíblia como inspirada. E cremos na igreja como comunidade daqueles que o Senhor chamou para fora. Cremos nisso. E pode nos chamar de chatos, pode nos chamar de ruins, porque algumas vezes as nossas crenças não estão de acordo com aquilo que o mundo impõe, com aquilo que o mundo dita. Mas é aquilo que cremos, é aquilo que faz sentido para a nossa vida, é aquilo que faz sentido para a nossa fé, e dessa crença, ninguém pode nos tirar. Ou ninguém deve nos tirar. Cremos nisso. E tudo aquilo que saia disso não é crença cristã. Segundo princípio que eu queria trazer para os irmãos. Antes eu queria ler uma pequena citação. Um aspecto essencial da vida que Cristo nos oferece é a comunhão com Deus. A vida eterna, que consiste em conhecer ao Deus como único e verdadeiro, e a Jesus como o enviado de Deus. Quem disse isso é o René Padilha. Segundo princípio que eu queria trazer para os irmãos é que a igreja é uma igreja que vive. Então, o primeiro princípio é a igreja, e o segundo é a igreja. Então, o primeiro é, e a segunda é, tudo bem. A nossa igreja vive. E eu queria ilustrar esse ponto, esse princípio, em Antioquia, os discípulos foram chamados cristãos pela primeira vez. E, bom, eu vou explicar. Até Antioquia me lembra Barnabé, que é a nossa música predileta. Mas o cristianismo estava se expandindo de tal forma que ele se tornou muito famoso, se tornou muito grande. E o cristianismo chegou a tal forma em Antioquia que as pessoas se viram impactadas com aquilo que o cristianismo falava, com aquilo que Jesus pregou. Antioquia não tive o privilégio de conhecer a Cristo, mas tive o privilégio de conhecer o seu poder, o Salvador. E eles tiveram uma conversão tão forte que eles começaram a ter uma atitude semelhante à de Jesus, semelhante à de Cristo. Uma atitude muito semelhante à do Messias, que daria a sua vida em favor dos outros. E em Antioquia começaram a chamar os discípulos de cristãos, porque significa
pequenos de Cristo. Sempre que eu leio esse texto, eu me pergunto, será que eu tenho representado o pequeno de Cristo? Será que as minhas atitudes fariam que as pessoas falassem que eu sou semelhante a Jesus, o Cristo? Será que eu, como seminarista, será que eu, como cristão, tenho demonstrado para os meus colegas, para os meus amigos, que a minha fé não é simplesmente aquilo que eu falo, mas também aquilo que eu faço? Eu tenho um princípio para a minha vida, que é o seguinte: se eu acredito em uma coisa, mas se eu não consigo colocar isso em prática, é porque eu ainda não entendi isso da maneira correta. Se eu acredito, se a gente diz que Cristo é o Messias, mas está faltando alguma coisa nisso, se a gente não está conseguindo viver como Cristo, o Messias, alguma coisa está faltando em nós. Alguma coisa está faltando em nós. Somos uma geração não muito diferente dos fariseus. Eu não estou falando de vocês, estou falando de nós. Somos uma geração muito semelhante aos fariseus. Gostamos de falar e pregar, mas pouco de viver. Uma frase que eu gosto muito diz que as nossas atitudes falam muito mais alto do que as nossas palavras. O que as nossas atitudes têm demonstrado em relação a Cristo? O que a gente tem feito para demonstrar o Cristo para os outros? Quais são os nossos frutos de justiça? Quais são os nossos frutos de amor? Quais são os nossos frutos de benignidade e bondade? A igreja não é uma igreja que simplesmente pode ficar nas suas palavras, mas é uma igreja que tem que viver fazendo. E antes a gente falou sobre crer, sobre crença, e crer é relação. Na Epístola de João, fala o seguinte: quem crê em mim, mas não ama seu irmão, não acredita em mim. Porque como amar a um ser que não vê, se você não consegue amar aquele que está do seu lado? Crer, ele se resume em relacionamento. Por que eu estou falando isso? Porque a gente tem uma grande dificuldade em entender o que significa crer em Jesus. O que significa ter uma crença. E a gente tem dois pontos. A gente acredita e a gente conhece. E os dois, em certo sentido, são muito diferentes do que crer. A gente acredita porque a gente, acreditar é que a gente dá crédito para Deus. E depois a gente fica cobrando a Deus sem juros. Mas, nesse sentido, a gente se mal acostumou a acreditar que Deus é o nosso pai, é o nosso pai que vai suprir todos os nossos caprichos. É o nosso pai que vai suprir todos os nossos desejos. É o nosso pai que vai suprir quando a gente precisa e depois a gente deixa e guarda ali uma caixinha que está de trás da nossa casa. Às vezes a gente gosta de acreditar em Deus como se fosse um banco. Onde a gente vai quando a gente precisa, a gente passa o nosso cartão e a gente sai feliz. Viver a fé não é isso. Viver a fé não significa crer em Deus quando a gente precisa. Porque se fosse isso, então a nossa fé seria vã. E por outro lado, a gente tem um lado do conhecimento. A gente acredita que aquela pessoa que sabe muito de Bíblia, aquela pessoa que cita todos os versículos, aquela pessoa que sabe tudo de cor, não estou falando em contra isso. Mas aquela pessoa que entende muito, a gente fala, pô, essa pessoa tem fé. Essa pessoa crê pra caramba. É uma pessoa muito com fé. E meus irmãos, não é nada disso. A nossa fé, a nossa crença é simples. O que a gente crê se resume em uma palavra só: relacionamento.
a gente se relaciona com o nosso Pai e nós nos relacionamos com os nossos irmãos e com o nosso ambiente. Cremos porque demonstramos a Cristo por meio das nossas relações que Ele habita em nós. Cremos e quando cremos devemos praticar aquilo que cremos, porque senão entendemos errado. Mas não se preocupe, porque talvez você não consiga entender ou não consiga conhecer. Crer é simples, é acreditar, é ter ciência de que Deus se importa com você, é ter ciência que quando você ora, Deus está ouvindo, é ter ciência de que quando no seu momento de necessidade, como no seu momento de alegria, Deus ainda assim está se importando com você. Aconteceu um fato na minha igreja, na Colômbia, que é um fato muito marcante para a gente, por causa, não foi tanto para mim, por causa que ainda eu era muito novo, mas a nossa igreja, que era uma igreja em estrutura muito maior que a nossa, tinha um salão de cultos muito grande. E ela tinha uma cúpula muito grande. Só que foi uma igreja que foi construída há muito tempo. A minha igreja na Colômbia... Não, a igreja que eu frequentava na Colômbia, porque a minha igreja são vocês, a igreja que eu frequentava na Colômbia é uma igreja que ela tem 65 anos, eu acho. E quando foi construído o templo dela, ela foi construído tijolo sobre tijolo. Não tinha nenhum tipo de segurança. E tinha épocas onde a gente ia e a igreja tinha umas rachaduras imensas. E uma noite, depois que os irmãos terminaram de sair do culto, a cúpula da igreja cedeu. E tudo caiu. E a gente ficou praticamente para fora da igreja. E foi um momento muito impactante para mim, porque eu me surpreendi em ver tantos irmãos tão tristes por causa daquilo que aconteceu. Parece que tivesse morrido alguém, sabe? Eu vi uma irmã que ela chorava os prantos por causa de que a igreja tinha caído. E talvez, assim, para mim não tivesse tanto sentido, por causa de que eu ainda era criança, eu era ainda novo. Talvez não tinha entendido direito, não era nem batizado ainda. Eu até perguntei para minha mãe por que as pessoas estavam chorando desse momento. Mas eu tenho ciência de uma coisa. Talvez o nosso templo caiu, mas nos seguintes domingos, onde a gente teve que se reunir em lugares mais pequenos, as relações tiveram que ser mais fortes. Nós somos uma comunidade. A igreja que eu frequentava na Colômbia também era uma comunidade. E a gente tem que começar a viver o nosso evangelho, a viver aquilo que a gente acredita aqui, dentro da nossa igreja. Aprendendo a lidar com as dificuldades dos nossos irmãos. Tem alguns irmãos que talvez não vão com a minha cara, como também eu tenho alguns que eu não gosto. Mas é isso que faz o sentido da igreja. Porque mesmo que eu não goste, eu entendo que ele é importante e ele deve entender que eu sou importante para ele. É tempo da gente conseguir lidar com as nossas dificuldades. É tempo da gente conseguir lidar com as nossas diferenças e viver a comunhão que Cristo nos diz. É tempo de parar de ligar para coisas pequenas. É tempo de parar de ligar para a meninice. É tempo de sermos maduros na fé. 50 anos não são 50 anos de criancice. 50 anos é 50 anos de maturidade. E devemos viver aquilo que a gente crê. Queria citar aqui. A igreja não existe para satisfazer as demandas dos crentes consumidores. Ela existe para equipar homens e mulheres para a missão de Deus no mundo. Brian McLaren.
Esse é o nosso segundo princípio. O nosso primeiro princípio é uma igreja que, e nosso segundo e o nosso terceiro é uma igreja que espera. E se Cristo não ressuscitou, então a nossa pregação é inútil e também a vossa fé. Esse texto é um texto também escrito na carta de Coríntios. E é um texto que fala muito alto, porque é um texto que fala que os coríntios estão, em algum momento, duvidando sobre a ressurreição de Jesus. Eles estão duvidando sobre a nova vida que Cristo dá para a gente. E, em certo sentido, o apóstolo Paulo fica conhecendo sobre essa situação e ele vai lá e fala com eles que se Cristo não tivesse ressuscitado, então praticamente nenhuma das coisas que a gente acredita não importa. Que se Cristo não tivesse tido esse poder da vida para a morte, nenhuma das coisas que a gente crê faria sentido. E nesse momento, ele exorta para eles e fala assim: a gente tem que ter esperança que Jesus, ainda que a gente não veja, é ressurreto. Por que eu estou falando disso? Porque por Jesus estar vivo, por Jesus ter esse poder de transformação, por o Espírito Santo estar agindo em nós, é que a nossa vida tem sentido. Somos importantes por aquilo que Jesus está fazendo em nós. Somos importantes por aquilo que o Espírito transmite por meio de nós. E, nesse sentido, eu gostaria de pensar que nós esperamos no sentido de esperança. Temos esperança porque cremos em Jesus. Eu gosto de acreditar que comigo, junto comigo, tem milhares de pessoas nas igrejas inconformes. Milhares de pessoas nas igrejas inconformadas. Inconformadas com o quê? Inconformadas no sentido de que elas não se conformam mais com as coisas do jeito que estão. Não se conformam mais com a falta de justiça. Não se conformam mais com a falta de amor. Não se conformam mais com a falta de Jesus no mundo. Não se conforma mais porque a gente vê tanta injustiça, tanta pobreza, tanta miséria, e a gente lê aqui na Bíblia tantas coisas que falam sobre igualdade e a gente não se conforma ao ver isso. A gente não se conforma em ver que as pessoas da Bíblia, como Barnabé, dividiam os seus bens, e há tanta gente passando fome e miséria hoje. A gente não se conforma e até na verdade parece que tivesse outro grupinho, que são os conformados, que gostam de interpretar as coisas de uma maneira diferente. Falam assim, sei lá, talvez isso aqui só dava efeito para aquela época. Será? Eu não vou falar se é ou não é. Será? Será que a gente não está precisando de justiça? Será que a gente não está precisando de mais amor? Será que a gente não está precisando mais de relacionamento? Será que a gente não está precisando mais do reino de Deus em nós? Será que a gente está precisando disso? E eu queria falar de uma maneira muito simples. Nós temos esperança em Jesus para acreditar de uma maneira muito simples que mesmo que as coisas estejam tão ruins, mesmo que as coisas estejam mesmo que as coisas estejam um lixo, Jesus sempre vai ter alguma coisa melhor no futuro. Jesus é o cara, é o homem, é o Deus, é o Filho de Deus vivo que pode dar um jeito nessa situação. E nós esperamos, cremos e vivemos e temos sentido na nossa vida por causa disso. Uma coisa que, pelo menos, fala muito alto comigo,
Quando a minha avó morreu, eu acho que eu tinha uns 14 anos, e quando minha avó morreu, eu imaginei que eu ia me desabar em choro. Eu achei que eu ia, sei lá, eu ia morrer junto com ela, se não morresse pregando. Brincadeira. É, mas eu achei que quando minha avó morreu, eu achei que eu não. Eu era uma pessoa muito apegada com a minha avó. E a minha avó, ela gostava muito de mim. A minha avó tem um monte de netos. Mas, em certo sentido, porque eu nasci mais longe de todos, ela tinha, acho que, um apego, um selo muito grande comigo. E na época em que minha avó morreu, ela na verdade, eu estava sozinho em casa, eu estava assistindo alguma coisa na TV, acho que estava brincando, alguma coisa assim. E aí, tipo, chegou um telefonema para mim e o meu primo, desesperado na linha, falou assim: a tua mãe tá aí? E eu falei: não, a minha mãe não tá aqui. E aí eu perguntei o que aconteceu. E naquela época, minha avó tinha feito uma cirurgia e ela era diabética. E já era uma coisa muito complicada. E além de ela ser diabética e de fazer essa cirurgia, que era no coração, me lembro que pelo menos ela tinha uma cicatriz muito grande no peito. Além disso, ela pegou uma infecção no hospital. E aí o quadro, oh, que palavra chique, o quadro foi se agravando a tal ponto em que ela faleceu. E o meu primo chegou lá e virou assim, falou assim: cara, a minha avó morreu. E quando ele falou assim, eu falei: tá bom. Tipo, talvez até fosse a minha atitude mais sensível do mundo, até. Mas eu falei: tá bom. E eu falei: tá bom. E a minha primeira preocupação foi falar, que, sei lá, parece que era a minha responsabilidade falar para minha mãe. Mas quando a minha mãe chegou em casa, a minha mãe, ela já sabia. Até, na verdade, todo mundo tem uma vizinha fofoqueira, né? E algumas vezes as vizinhas fazem algumas coisas erradas, mas às vezes serve. Então, quando a vizinha fofoqueira ficou sabendo que minha avó estava morta, ela chegou para mim e falou assim: você não tem que se preocupar, eu vou contar para tua mãe. E, e aí, mas a minha mãe, já quando chegou em casa, ela já estava sabendo. Mas por que eu estou falando isso? Porque quando minha avó morreu, eu confesso que não foi aquilo que eu esperava. Eu confesso de que eu senti uma paz que ninguém podia me tirar em nenhum momento. Eu chorei, sim. Eu senti a perda. Mas Deus concedeu a paz no meu coração. Isso fez sentido em mim. E eu vou te falar uma coisa muito simples. A gente é o que é, não é por causa das coisas que a gente faz. É por causa daquilo que a gente tem esperança no nosso coração. Se você eu tenho certeza que mais algum aqui passou por sofrimentos terríveis, passou por lutas grandes, passou por problemas incríveis. Mas a gente, igreja, porque a gente tem esperança em Jesus. Porque a gente sempre tem a esperança de que Jesus tem alguma coisa melhor para a gente. A gente espera que Jesus esteja cuidando da gente mesmo, e Ele faz sim. Só recapitulando, a igreja é uma igreja aqui, a igreja é uma igreja aqui, a igreja é uma igreja aqui. Muito bem, aprendendo direitinho. Eu queria incentivar os irmãos de que vocês saíssem desse local inconformados comigo, porque não dá mais para a gente viver na meninice, para vivermos na meninice. A gente tem que começar a tomar atitudes maduras. Temos que começar a viver o evangelho pleno. A gente vive parte dele. A gente crê, mas a gente vai tentar fazer melhor. Eu espero que isso seja o meu desafio e o seu desafio, o nosso desafio. E que se você não sabe por onde começar, talvez aplicar os princípios que você aprendeu na Bíblia e que você ainda não conseguiu aprender a lidar, comece tentando. Comece na atitude mais simples. Comece no seu emprego, nas suas relações de trabalho,
Comece na sua casa, nas suas relações com a sua família. Comece aqui na igreja, na relação com os seus irmãos. O importante não é fazer na primeira vez da maneira correta. O importante é começar. Eu incentivo vocês, eu faço um apelo para que nós aprendamos a viver o Evangelho. Como temos aprendido todos esses anos, todos esses 50 anos. E eu quero, de uma maneira muito normal, que se em certo sentido você sentiu que essa palavra falou com você, que essa palavra de inconformidade falou com você, você me procurasse no final do culto. Você falasse comigo. Ou você falasse que você não ficasse, que não ficasse só para você, mas que a gente falasse para que a gente comece a procurar um jeito da gente resolver as nossas inconformidades. Não sei como é que a gente pode começar. Eu estabeleci os princípios. Agora, a gente pode começar orando. A gente pode começar fazendo alguma coisa. A gente pode começar evangelizando. Não sei como. Mas se isso mexeu, em certo sentido, com aquilo que você crê, faz, espera, então, vamos fazer. Vamos fazer. Amém? Abaixemos as nossas frontes. O nosso Senhor, não um Senhor qualquer, é um Senhor que tem o poder de transformar. E nós esperamos que o nosso Deus transforme a nossa comunidade. Nós somos uma igreja que não é uma igreja que simplesmente quer ser um clube de amigos, onde as pessoas vêm aqui com os seus vestidos bonitos, com os seus carros bonitos, para falar que eles têm mais. Somos uma igreja que aceita todos da maneira mais simples. Que aceita como Jesus aceitava. Que aceita de coração, com amor, para demonstrar quanto Deus se importa por aqueles que estão perdidos. A vida que Jesus oferece não é uma vida em abundância de bens materiais, mas uma vida que encontra seu verdadeiro sustento em Jesus Cristo. Papai, eu te agradeço porque o Senhor nos faz seres inconformados, porque a nossa inconformidade só manifesta uma coisa, que a gente precisa mais de Ti. A gente pode ter muitas coisas na nossa vida, podemos ter milhares de coisas, mas nosso coração, a nossa liberdade, a paz que o Senhor nos dá, é aquilo que falta em nós. Pai, se faça presente com o Teu reino nessa igreja e se faça presente por meio dessa igreja, nesse Sacomã, nesse Heliópolis. Eu gostaria de interceder nesse momento, porque o Senhor nos deu uma missão muito grande, do tamanho dessa favela. O Senhor nos deu uma comunidade imensa. E nós somos responsáveis para trazer justiça nessa comunidade. Nós somos responsáveis para trazer amor nessa comunidade. Nós somos responsáveis para trazer o Teu Evangelho nessa comunidade. Nos engaje, Pai, a sair desse local querendo viver o Teu reino. Querendo viver o Teu propósito. Querendo viver o Teu objetivo. Nos ajuda a encontrar o rumo, Pai. Nós pedimos, nós somos a Tua igreja, porque acreditamos em Cristo, o Filho do Deus vivo. Muito obrigado porque o Senhor nos deu o grande prazer de sermos transformados pelo Teu poder. E nos engaje, Pai, a fazer que esse poder
não fique simplesmente dentro dessas quatro paredes, porque até também não ficará aqui, mas que ele se espalhe aos nossos quatro cantos, Pai. Nós apelamos por esse Sacomã, nós apelamos por esse Heliópolis, nós pedimos pelo São Paulo, nós pedimos pelo Brasil e nós pedimos pelo mundo. Que teu reino seja estabelecido em nós. É isso que nós pedimos. Em nome de Jesus. Amém.